Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer nossa prece de gratidão. Sejamos todos nós bem-vindos. Quem estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná, Rádio Manaus de Estudo Espírita, tá? Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Jesus. Eu sei que normalmente, às vezes, a gente lembra de alguém, a gente quer interceder por alguém. Aproveita esse momento. Faça a sua prece também, acompanhe. Eu vou conduzir a oração e vai chegar o momento que eu vou dizer que esse é o momento da intercessão. Aí você intercede por alguém, lembra de alguém que está precisando de uma oração, de uma prece, tá bom? Vamos trazer a figura amiga do nosso Mestre Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Mais uma oportunidade, Senhor, de fazermos o nosso Evangelho no lar. Nosso sentimento primeiro é de gratidão por mais uma oportunidade. Nós te rogamos a tua presença, que nos envolva, Senhor, na tua paz, que nos inspire para compreender o tema mais simples e mais complexo para nós humanos, que é o amor. Prepara, Senhor, o nosso terreno para recebermos mais essa semente. Nosso planeta vive em crise e às vezes a crise toma uma proporção maior. Tende misericórdia, Senhor, da nossa ignorância, da nossa estupidez, em que nos matamos e matamos o próprio planeta, onde precisamos viver. Que a tua mão, Senhor, possa apaziguar os corações dos ignorantes, que pela ignorância ainda são perversos. E cada um de nós, Senhor, temos o nosso momento de intercessão. Auxilia-nos, Senhor, a compreender a tua vontade. Que cada um nesse momento possa aproveitar esse momento de oração e fazer a sua intercessão. São as nossas rogativas, Senhor. Que os amigos espirituais que aqui estão e estão em cada lar, nossos anjos de guarda,
que possa nos ajudar na compreensão do texto, Senhor. E te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no lar. Graça te damos, que assim seja. Prontinho. Vamos então para o Evangelho? Então, nós começamos a semana passada a falar sobre a lei do amor, né? E nós iniciamos um parágrafo e não finalizamos esse parágrafo. Paramos ali em quanto mais avançado e corrompido, né? Só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Então a gente fez uma boa introdução no estudo passado, falando, explicando bem o amor. O próprio texto, Lázaro vai nos trazer várias abordagens e nós vamos aprofundar bastante. É um texto que é profundo, um pouco até complexo para a gente entender, mas nós vamos, como eu disse a semana passada, nós vamos bem devagarzinho para nós entendermos. Por quê? Porque o Lázaro já começa esse parágrafo dizendo assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então, bora lá? Vamos estudar? E ele diz assim, ó: então, quanto mais instruído, e não é só a instrução, e purificado, ele passa a ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Ele fez o passo a passo. Ele diz: em sua origem o homem só tem instinto. E nós explicamos bastante o que é o instinto. E eu até oriento quem quiser mergulhar mais sobre o instinto, vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 73 até 75A, que Kardec pergunta sobre o instinto, tá bom? Aí, quanto mais avançado e corrompido, quanto mais corrompido, ele tem o quê? Sensações. Só tem sensações. Aí ele diz, quando ele está mais instruído e purificado, aí ele passa a ter sentimentos. E aí ele diz, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, para eu desenvolver, para eu chegar ao amor, eu tenho que chegar ao sentimento. Sentimento de sentir. Então, é por isso que a gente fala que o Evangelho, eu preciso, como diz Alcione lá em Renúncia, eu preciso sentir. E para eu sentir o Evangelho, eu preciso viver. Volto a repetir de novo. Como é que eu sinto a tolerância? Praticando a tolerância. Como é que eu sinto o perdão? Praticando o perdão. Então, nós só iremos sentir vivendo. E é vivendo que eu vou desenvolvendo o germe do amor que está em mim. Todos nós o temos. Lembra sempre disso. Quando os amigos espirituais nos falam que nós somos herdeiros de Deus, nós herdamos de Deus a capacidade de atuar sobre o fluido e construir. Nós somos co-criadores. Todos nós. Todos nós construímos. Todos nós atuamos sobre o fluido quando pensamos. É por isso que nós devemos ter muito critério com o que pensamos. Então, herdamos isso de Deus, somos co-criadores, né? Atuamos nesse fluido primitivo, né? Que é o fluido universal. E temos uma centelha divina, também herdamos de Deus, que é a capacidade de amar.
Então, quando Jesus nos fala, fazei brilhar a vossa luz, Ele está nos ensinando a sermos parecidos com Deus. Fazei brilhar a vossa luz. Então, volto a repetir de novo. Amar não é um sentimento egocêntrico ou egoísta ou direcionado a apenas uma pessoa. O amor, ele não é algo individualizado para alguém. O amor, ele é um sol que acende em mim e que irradia para todos, indistintamente. Não esquece isso. O amor que Jesus nos ensina, quando ele diz assim, fazei brilhar a vossa luz, é essa capacidade de acender essa luz em nós e para onde nós formos, com quem estivermos, em qualquer lugar, essa luz vai estar acesa. Qualquer pessoa que se aproximar será banhado por essa luz. É essa luz que Jesus nos convida a ter. Então, o grupo familiar é treino. Mas o convite do Cristo é realmente a família universal, aonde não há mais particularidades, aonde não há preferências, aonde não há troca, aonde não há interesses. Então, se essa luz está em mim, eu deixo de ser dependente. Então, esse amor que a gente rotula de amor é um amor que provoca dependência. Pode prestar atenção. Se é um fofo, fofo vai embora, tu sofre. Ou até mesmo desencarna. Se é uma fofa, fofa vai embora, tu sofre. Se desencarnar, também tu vai sofrer. Se é os filhos, quando vão, tu fica com a síndrome do ninho vazio, né? Você sofre. Então a gente percebe que esse ainda é um amor muito apego, muito troca, muito meu, muito possessivo. E esse tipo de, que a gente chama de amor, ele nos traz dor, ele nos traz sofrimento. E as músicas, elas trazem muito isso, né? O sofrimento vinculado ao amor. Mas é esse amor infantil, pequeno e curto, em que eu exijo o outro, em que eu quero o outro, em que eu sou dona e proprietária do outro ou da outra. Então isso nos faz sofrer, porque ele não é amor na sua essência. O amor verdadeiro que acende em mim, que é esse o convite de Jesus, é isso que a gente vai aprender nessa lição, ele é meu, ele é íntimo. Ele é o templo divino dentro de mim aceso, em que eu me plenifico, eu me sinto plena, e todos que se aproximam são beneficiados por esse amor. Então, se eu estou no ambiente profissional, esse amor exala. Se eu estou num ambiente acadêmico, esse amor exala. Se eu estou no trânsito, esse amor exala. Se eu estou em família, exala. Aonde eu estou? Se eu estou no centro espírita, exala. Nós estamos muito longe ainda. E essa informação de que estamos muito longe já é um sinal que devemos começar o mais rápido possível. Então não basta dizer, isso aí está muito longe e eu continuo sem mudar, eu continuo sem buscar. Tia, como é que a gente faz isso no dia a dia, tia? Eu queria aprender isso, nós queremos aprender isso. Sacrifício. Sair da tua zona de conforto. Sair do teu grupinho familiar. Faz o que o Dr. Bezerra fez, faz o que Chico nos convida a fazer. É sair da nossa preguiça, da nossa acomodação, da nossa caminha, do nosso mundinho e começarmos a fazer o bem,
a família universal. Então isso é um treino. À medida que nós vamos exercitando, treinando, nos sacrificando, saindo da nossa zona de conforto, saindo desse egocentrismo, aí sim nós vamos começar a acender essa luz. Vamos para o texto, que o texto é muito rico. Então ele diz assim: e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, que é esse que eu estava falando. Vulgar na condição de comum. Aquilo que a gente aprendeu do amor. Não é esse amor que ele está falando. No sentido vulgar do termo. Mas esse aí é a palavra sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, além da humanas. Ele usa o termo, é uma concentração. Então eu deixo de pensar apenas como um humano, muito mais próximo da animalidade do que a humanidade. Comer, beber, dormir, procriar, cuidar da minha prole, né? Sair desse movimento, né? Então por isso que ele coloca algo sobre-humano, em que as pessoas dizem assim, não é comum que tu fazes, né? Gente, mas tu sai da tua casa para ir fazer isso de graça, sem cobrar nada? Gente, mas tu tem que ter tempo para te descansar. Gente, onde já se viu fazer isso? Quando você começar a ouvir isso das pessoas, tá começando a entrar no caminho certo. Está começando a seguir o caminho certo. É quando a gente abre mão de coisas materiais, de repouso material, para irmos ao encontro de quem precisa. Ardente foco, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha que coisa complexa e profunda isso aqui. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Se nós pegarmos o conceito de personalidade, aí fica bem fácil a gente entender. O que é personalidade? Vem aqui comigo, olha. Refere-se ao conjunto de características psicológicas que determinam, as minhas características psicológicas determinam os padrões de pensar, de sentir e de agir de um indivíduo. Então, a forma de eu pensar, a forma de eu sentir, a forma de eu agir está de comum acordo com a minha personalidade. Mas ele diz aqui que, olha que interessante, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, fusão dos seres. Vamos tentar? Vamos tentar? Quando João Evangelista olhou para Jesus e disse assim: o Senhor pode nos mostrar Deus? Aí Jesus olhou para João e para os demais e disse: você está me vendo e não está vendo Deus? Você está me vendo e não está vendo Deus? Aonde estava Deus em Jesus? Nas suas atitudes. A personalidade de Jesus é o reflexo de Deus. Então, a personalidade do Cristo era quem? Qual era a forma dele pensar? Pensar em Deus. Qual era a forma dele sentir? Em Deus. Qual era a forma dele agir? Em Deus. Qual era a personalidade do Cristo? A de Deus. Refletir Deus. Por isso é que ele diz para João Evangelista: mas tu estás me vendo e não está vendo Deus? É muito comum as pessoas perguntarem assim: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Sim. Ontem eu estava estudando na obra Vinha de Luz, lá tem uma mensagem que Emmanuel fala. Jesus vai voltar
Quando ele vai voltar? Quando é que eu vou refletir Jesus? Ele volta quando a humanidade refletir Jesus e que eu olho para ti e vejo em ti Jesus. Você olha para mim e vê em mim Jesus. Isso é Jesus voltar. Em nossas atitudes. Vamos pegar o apóstolo Paulo. Paulo também, na sua sabedoria, ele diz: já não sou eu que vivo. Ou seja, a personalidade, a forma de pensar de Saulo, de sentir de Saulo, de agir de Saulo, acabou. Ele acendeu o sol dentro dele. Agora ele diz: já não sou eu que vivo, o Cristo vive em mim. É o amor. Era o sacrifício. Qual era o amor que movimentava Saulo de Tarso? Divulgar o evangelho. Levar o evangelho aos lugares mais difíceis. Isso era amor para Paulo. Libertar consciências, apresentar o Cristo. Até na prisão Paulo pregava. Entende agora quando ele diz: a lei de amor substitui a personalidade. Pela o quê? Pela fusão dos seres, pela união. Então não existe mais ele, tu. Agora somos nós. Há uma fusão. Eu não penso mais de forma egocêntrica. Por isso é que ele diz: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então agora eu penso sempre de forma coletiva. O que a gente aprende? O que é o mal? É o bem só para si. Quando o bem é só para mim, isso é o mal. O bem verdadeiro, ele é o bem para todos. Aí ele ainda continua, Lázaro. Extingue essa lei do amor, extingue as misérias sociais. Porque se há uma fusão, não há mais eu, não há mais meu. Somos nós, é nosso, é o bem para todos, não é só para mim. Logo, se eu tenho essa consciência, acabou a miséria. Não existe mais nenhuma miséria social. Porque eu não vou conseguir dormir em paz sabendo da multidão. Você imagina, meus irmãos, quando todos nós, os terrícolas, tivermos essa consciência? Continua Lázaro. Feliz aquele que, ultrapassando, olha, tá vendo como ele coloca? Ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então a gente sai da animalidade, entra na humanidade, e da humanidade, a gente fazendo esse esforço, a gente começa a adentrar na espiritualidade. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, num esforço enorme. Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele ultrapassou a humanidade. O esforço que Paulo fez foi sobre-humano, para evoluir, para crescer no seu processo de evolução. O que Madalena fez foi uma força sobre-humana. Então não existe, meus irmãos, um tempo para isso. O tempo está nas nossas mãos. Depende de cada um de nós. Imagina eu com 60 anos fazendo bico ainda. Imagina eu com 60 anos batendo o pé, ficando com raiva. Imagina eu com 60 anos ainda brigando com meu coleguinha. Ainda falando mal do meu coleguinha. Ainda olhando para o meu coleguinha como um concorrente. Eu com quase 60 anos. Então a gente tem que se tocar.
e que não cabe mais alguns comportamentos. E isso é um ato de vaidade nosso. Não aceitar e entender o limite do corpo físico. Então, é necessário nós fazermos esse movimento de evoluir. E no nosso processo de evolução, nesse esforço sobrenatural de começar a nos espiritualizar. Então, se ainda não fizemos nenhum movimento de acompanhar a idade biológica, imagina a gente buscar, idealizar a evolução espiritual. Vai ficar mais difícil ainda, gente. Então, é necessário nós compreendermos primeiro o avanço da idade biológica, para nos portarmos, entendermos a idade que estamos, e também avaliarmos esse processo da evolução espiritual. Então, primeiro para depois a gente começar a entender o outro. Se nós ainda não acompanharmos nem o da biológica, vai ficar muito difícil o da espiritual. Nesse esforço sobre-humano. Então, quem já acendeu o sol interior, não olha para as pessoas como concorrentes. Olha para todos como irmãos. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma. Miséria da alma, ciúmes. Miséria da alma, egoísmo. Miséria da alma, sentimento de posse. Miséria da alma, ciúmes, apego, paixões, sensações. Tudo isso é miséria da alma. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Qual é a miséria do corpo? Sensações fisiológicas. A única coisa que entende do corpo são as sensações. Come muito, bebe muito, sexo sem absolutamente nenhum cuidado, só as sensações. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a miséria do corpo. Por quê? Porque ele ama, e como ele ama, ele é um sol. Como ele é um sol, o alimento dele é o amor de cuidar do outro. Essa pessoa não sofre porque não tem apego. Não se sente dono de nada. Não está aprisionado a nenhuma paixão. É uma pessoa livre. E com uma capacidade enorme de amar. Não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando ele diz seus pés são ligeiros, é porque esse ser que ama, ele não pisa mais na terra, ele não está aprisionado às coisas da terra, ele está acima. É interessante essa simbologia que ele colocou. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios, apaixonados, iluminados, sedentos de esperança, desceram ao circo. Que foi aquilo que nós falamos a semana passada. Para os mártires, os cristãos que se entregavam aos circos, se entregavam a uma crucificação, se entregavam a serem queimados, a serem torturados, aquilo para eles era um prêmio por amor ao Cristo e à humanidade. Jesus, quando nos convidou, ele nunca nos enganou. Ele disse, ele não disse, vai ser super fácil. Ele não disse, vai ser super fácil. Ele sempre deixou bem claro que vai ser uma grande luta.
Por isso que o Lázaro usa o termo sobrenatural, sobre-humano, né? Sobre-humano, ou seja, é um esforço muito grande para a gente acender essa luz dentro de nós. Por quê? Porque nós estamos acomodados e movidos pelo orgulho e pela vaidade. Aí ele vai entrar no Espiritismo. Cenas do próximo capítulo. Vou deixar o Espiritismo para a próxima semana, para a gente finalizar aí o item 8 do Evangelho. Pergunto a vocês, ficou alguma dúvida? Foi bom? Vamos orar. Quando estudamos, Senhor, sobre o amor verdadeiro, parece algo inalcançável, parece algo tão longe. É porque ainda não entendemos e não compreendemos, Senhor, que a verdadeira felicidade é estar em posse do verdadeiro amor. Que a verdadeira liberdade é estar em posse do verdadeiro amor. Que a verdadeira iluminação é estar em posse do verdadeiro amor. Obrigada, amor querido, por mais uma oportunidade de Evangelho no Lar, de estudo, de reflexão. Obrigada, divino amigo, por essa doutrina espírita que nos esclarece tanto o Consolador prometido. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos espirituais aqui presentes. Obrigada aos nossos anjos de guarda. E te rogamos, Senhor, dá-nos força, coragem para enfrentarmos o homem velho que está dentro de nós. Que a tua paz envolva, Senhor, a esse planeta. Que as nossas vibrações de amor possam chegar a todas as nações. Que a tua paz nos envolva. Amor querido, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.